Paz do Senhor. Boa noite. Cumprimenta seu irmão aí que está do seu lado. Sai do teu lugar, irmão. Fala para ele, boa noite, irmão. Amém? Tá tudo bem aí, irmão? Hã? Amém. Irmãos, deixa eu completar aqui 2 recados. Dia 29 é o nosso encontro de casais aqui, é isso, né, Carol? Dia 29. Pode dar o ru mesmo. Ah, meu Deus do céu. Você não pode ficar de fora, irmão. Então, dia 29, o nosso encontro de casais aqui vai ser à noite, tá bom? Então, vocês, esposa, já cutuca o marido, ou já manda um WhatsApp para ele e fala assim, dia 29 é nós. O maridão aí já olha para a esposa e fala, tô ligado. Amém? Então está selado, dia 29 nós temos um compromisso. Amém, queridos? Vai ser bênção. Você tinha falado também do... Ô, irmãos, obrigado. A ceia, nós preparamos a ceia para quem não tomou semana passada. Então no final do culto, não vá embora, vamos ministrar a ceia. Amém, queridos? Vamos estar juntos. Pega a tua Bíblia, abre ela aí. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta ela para eu ver. Isso aí. Glória a Deus. Levanta assim bem alto. Aí quem não trouxe, tem um telão aqui. Bem grande. Glória a Jesus. Atos, capítulo 27. Glória a Deus. Capítulo 27 de Atos, versículo 30. Vamos ler o 31. Amém? O 31. Todos acharam? Versículo 31. Vamos ler juntos? Todos? Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Aleluia! Então vamos repetir isso daí bem forte agora. Vamos lá. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se este não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Aleluia. Vou falar com base neste versículo.
E nessa hora é uma hora muito importante para você estender as mãos para cá e abençoa a minha vida. Coloca a tua Bíblia um pouquinho assim em cima do banco, estende as mãos para cá e ora por mim, amém, irmãos? Ora pela minha casa, minha família. Isso, eu recebo a tua oração. Começa agora a orar e dizer: Senhor, fala conosco, ministra em nosso coração. Isso, usa esse cara aí, Jesus, usa esse homem. Isso, em nome de Jesus, vai declarando. Fala: Jesus, fala conosco, Senhor. Manifesta o teu poder, Jesus querido e amado. Oh Deus Todo-Poderoso, nós, Senhor, estamos aqui diante de Ti, do Teu altar. Senhor, que diminua eu, que o Senhor cresça, Pai. Não é o que fazemos, mas é o que o Senhor pode nos proporcionar, Senhor. Não é o que somos, mas é o que o Senhor é. Não é, Senhor, a nossa força, mas é a Tua, Jesus. Por isso nós invocamos o Teu nome aqui. Nós nos humilhamos, Senhor, perante as mãos poderosas do Senhor. E nós declaramos: só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Senta misturando um glória com aleluia. Manda embora todo esfriamento, todo desânimo. Quem está desanimado aqui, irmãos? Tem alguém desanimado aqui? Cadê que falou? Manda embora o desânimo. Amém? O desânimo é o seguinte, irmãos. O desânimo você tem que mandar ele embora, não tem jeito. Você tem que dar uma ordem para ele. O desânimo é porque você está com um pouquinho de falta de fé, que aquilo de ruim que aconteceu vai te dominar. Mas se você agregar um pouquinho aí, de dizer: o Senhor é fiel, o Senhor vai mudar a minha história. Já melhorou até o seu... Já começa a igreja a ficar mais inflamada. Só que vocês estão muito mal acostumados. Vocês esperam eu falar para vocês adorar o Senhor. E isso está errado. Vocês têm que adorar sem esperar eu falar alguma coisa. Vocês já têm que entrar por aquelas portas dizendo: Jesus, obrigado, louvado seja o teu nome. Amém? Vamos fazer isso a partir de hoje, não? Aleluia. É bom ser induzido pela palavra, eu não é? Tem que ser inspirado pela palavra, mas o Senhor espera de nós, da nossa pequena força, não é verdade? Da nossa pequena força, o Senhor espera que nós ali adoramos Ele e entoamos Ele. Irmãos, este é uma passagem que tem um contexto de uma prisão. Paulo estava preso pelos romanos e estava indo para Roma, e lá ele ia ser julgado. Está no final do livro de Atos dos Apóstolos. E daqui depois ele ia ser julgado. Ia passar um tempo ainda, algumas coisas iriam acontecer, mas Paulo, no meio do caminho, o tempo já estava propício, sabe? Eu achei interessante que quarta-feira retrasada, eu vim aqui e eu ia trazer um irmão comigo. E aí eu estava no trabalho, liguei para ele e falei: e aí, irmão, quarta-feira, amanhã estou indo e tal. Não, estamos juntos. Quando chegou quarta, aí ele me ligou e falou assim: eu estou sabendo que vai ter tempestade, vai ter muita chuva, e é o seguinte, depois nós vamos ficar parados aí e vai dar ruim e tal, né? Aí eu: tá bom, irmão, então fica tranquilo, quarta-feira que vem a gente vai, tá tudo certo. Não, mas não, fique em paz, tá tranquilo, eu já entendi, né? E aí quando deu o meu horário, eu me arrumei e vim, irmão, né? Arrumei e vim. Por quê? Porque, irmão, coisa ruim é você andar com alguém com medo. Coisa ruim é você andar com alguém que já começa a falar dos pontos negativos que pode acontecer. É ou não é? Agora, quando é de Deus, Deus me mostrou, olha o que Paulo foi aqui: eu estou vendo que vai acontecer
um problema. Você tem que saber, isso é um discernimento do Espírito. Quando é alguém que está colocando medo em você para te parar, ou quando Deus revelou algo e disse, não vai, espera. Amém? Até aqui? Paulo estava dirigido pelo Espírito de Deus, falou para ele, não vamos seguir viagem, porque vai acontecer dano. Mas o capitão foi, e enfim. E aí eles pegaram toda a tempestade sobre o barco, e o barco ia a pique. O que eles fizeram? Lançaram o âncora, perderam todo o leme, o controle do barco, e Paulo era só um prisioneiro, entre aspas, só um prisioneiro, mas ele tinha a revelação de Deus, e ele disse, eu falei, vocês não me ouviram, mas agora, o anjo do Senhor apareceu para mim, ninguém pula antes, ninguém tenta se salvar, porque nós só vamos ter dano material, fica no barco. Eu não sei porque você entrou aqui nessa noite, Deus te deu um ingresso para essa embarcação, agora você vai ter que ouvir esta mensagem. Fala para ele, irmão, fica no barco aí, irmão. Fica no barco aí, irmão. Amém ou não? Bom, houve muito pânico, sim ou não? Os marinheiros tentaram fugir, ele disse, olha, nem tenta se salvar, porque vai dar ruim. E aí então, eles estavam disfarçando a fuga, né? Jogando as âncoras, para o barco tentar diminuir ali a velocidade. Mas presta atenção, este é um versículo, irmãos, que mostra muitas coisas para nós. Eu quero falar sobre 3 aspectos, somente dentro desse versículo. Talvez esta mensagem pode ser temática, mas eu quero dizer algo para vocês. E o primeiro aspecto que eu quero compartilhar é: permanecer é obediência e também é salvação. Primeiro aspecto, repete comigo, fala: obedecer e permanecer é salvação. O segundo aspecto, a voz de Deus se levanta em meio ao caos. Quem crê nisso ou não? Então repete comigo, fala: a voz de Deus se levanta em meio ao caos. O terceiro aspecto é: a unidade no propósito garante o cumprimento da promessa. Quem crê nisso? Então vamos lá, a unidade no propósito garante o cumprimento da promessa. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, queridos, e essa foi um acontecimento que mostra que quando um homem está dirigido por Deus, e se você andar do lado dele, ainda que venham os danos materiais, o Senhor vai nos guardar e nos livrar do mal. Posso ouvir um amém? Paulo não falava como um prisioneiro. Paulo, ele era guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, quando você vem à igreja buscar a voz do Senhor, você vem buscar uma orientação da palavra. Quando você está buscando a orientação da palavra, segue ela, porque a palavra vai te conduzir para pastos verdejantes. A palavra vai te conduzir para a salvação. Posso ouvir um amém? Amém. Tem alguém entendendo isso? Entende? E nós precisamos entender isso. A obediência à instrução divina. Aonde tem obediência, tem instrução divina. Tem muita gente achando que pode viver sem instrução, que pode viver sem a orientação divina. Porque hoje as pessoas querem criar suas próprias independências. Tudo bem, ninguém está dizendo o que você deve fazer ou deixando de fazer. A Bíblia te orienta como você deve viver, e é isso que faz a diferença. Então você recebe a palavra e você aplica ela na tua casa, na tua família. Sim ou não?
Agora presta atenção, muitos querem abandonar o navio. Em algumas crises da nossa vida, algumas crises existenciais, quando as tempestades vêm, alguns querem abandonar o casamento, alguns querem abandonar o ministério, a igreja, a fé, mas nunca você ouviu alguém dizer assim: eu vou abandonar o mundo, estou triste com o mundo. As pessoas lá fora me invejam, as pessoas lá fora me caluniam, falam mal de mim, fofocam da minha família, eu estou triste com o mundo. Aliás, estou com raiva do mundo, vou para a igreja, vou ficar na igreja, não vou sair da igreja, não. Mas as pessoas falam em sair da igreja porque está triste com as coisas que acontecem muitas vezes dentro da igreja. Só que você tem que entender que as coisas acontecem que é para te amadurecer, te forjar. Posso ouvir um amém? E permanecer em Deus é uma estrutura que todos devem buscar. Opa, permanecer em Deus é uma estrutura que todos devem buscar. João 15:4, coloca aqui para mim, por favor. Vamos ver se é recíproco isso. Está em mim, está em mim, e eu em? Quem está dizendo isso? Jesus. A minha tradução está: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aleluia. Isaías 30:15. Olha lá, Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando, descansando, sereis, que mais? Meu Deus do céu. Na quietude e na confiança estaria a vossa, na quietude, no descanso em Deus, existe força. Tem gente que acha que pode resolver as coisas, mas tem coisas que você é incapaz de resolver e não vai conseguir. Quero dar uma notícia para você, ela não é triste, ela só tem um efeito impactante na nossa vida. Você é incapaz de resolver essas coisas. Tem coisas que é só o Senhor que pode fazer. Eles estavam remando mais forte, lutando contra as tempestades, mas não havia nada que eles poderiam fazer. Eles não iriam vencer a força da tempestade. Deixa eu falar algo para vocês aqui, e talvez alguém aqui está sentindo essa palavra no seu espírito. Talvez essa luta, essa guerra, essa peleja que você está passando, você já tentou de várias as formas, de várias as maneiras. Você não vai conseguir vencê-la sem se derramar aos pés do Senhor e dizer: Jesus, faz por mim, porque eu não tenho capacidade para vencer isso. Derrama o teu orgulho por terra nessa noite. Tira o teu ego, o teu orgulho, e lança por terra e diz: Jesus, eu não aguento mais. Eu remei, mas essa tempestade está vindo de contra nós, e eu não estou suportando. Abandona o leme e confia no Senhor, porque muitas vezes o dano é só material. Ei, meu irmão, o dano é só material, porque o espiritual, o Senhor está cuidando da nossa casa e da nossa família. Tem pessoas que acham que por conta do dano material, Deus não está mais com ele. É mentira disso. Deus não falou com ele. É mentira do diabo. Quem disse que nós vamos viver em torno das coisas materiais? Quem disse que nós vamos honrar a Deus por conta das coisas materiais? Quem disse que nós servimos a Deus por causa dos seus presentes materiais? Quem disse que nós estamos cultuando a Deus porque Ele nos dá coisas materiais? Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse?
Nós não escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. Por isso que você está aqui. Ele te escolheu para você estar aqui. Aleluia. Tem gente que diz: não vou adorar Ele, não vou glorificar Ele, eu estou triste, estou chateado, estou bem abatido. Isso não vai mudar o céu, tá? Não muda o céu. A tua atitude só muda o céu quando você reconhece quem Ele é, o que Ele pode fazer. Você só muda o céu quando você se prostra, e como um incenso queimando no altar, o Senhor, estou sentindo o cheiro de adoração na terra. Por acaso tem alguém me adorando lá, em meio às lutas, às tempestades, às guerras? Tem alguém obedecendo a minha palavra, em meio às lutas, às guerras? Estou sentindo um cheiro de adoração. Aí você muda os céus, aí você muda todo o sistema, porque você interfere nas decisões, por conta da sua adoração, da sua devoção, da sua resistência, da sua obediência. E é isso. Se não ficar no barco, vai dar ruim. Jesus mandou você entrar aqui hoje, então escuta o que está saindo daqui hoje. Não sei porquê, mas essa madrugada o Senhor me deu essa palavra, e eu não escolhi ela para ministrar dessa maneira que eu estou ministrando. Então, se Deus está falando contigo, curte a navegação aí, irmão, fala para ele. Curte a navegação aí, vai, me faz um dó aí para eu cantar. Curte aí, muda o ambiente dessa navegação. Vamos lá, filho. Isso, bota um órgão aí. Eita, olha aí. Posso ouvir um amém? Lembra de Gênesis 7? Só quem permaneceu dentro da arca foi salvo. Deus tem suas embarcações, tem ou não tem, irmão? Tem. Eu acho isso a coisa mais linda de Deus. Irmãos, é um mistério. Deus tem as suas embarcações, e Deus quer que você entenda o que Ele está falando contigo. Posso ouvir amém? E nós entendemos que a voz de Deus se levanta em meio à tempestade. Olha isso. A voz não, irmãos, presta atenção. O vento está soprando, está atrapalhando, muitos ruídos. Mas se você tirar, sabe aquela, tem gente que fica apreensivo e ansioso, querendo muito. Quietude. Fala, quietude. Espera aí que Deus está falando. Hein? Fala aí, Deus está falando. Posso ouvir um amém? Quietude. Deus está falando. Mas está vendo tempestade, sim ou não? Mas Deus está falando. Acabou? Deus está falando. Nós, irmãos, o maior plano do inimigo, eu já disse isso, não é... Eu vou falar algo para você. Não vou dizer que é o maior plano, mas um dos grandes planos do adversário é fazer com você como essa caixa aqui. Quem ouve o som por essa caixa aqui? Está ouvindo ou não? Está ouvindo bem? Desse lado aqui, você ouve o som por essa caixa? Sim ou não? Está ouvindo? Está ouvindo bem? Se eu tirar ela da tomada, vocês vão ouvir alguma coisa? Por aqui? Não. Você dentro da igreja, desconectado de Deus, não faz nada. Mas pastor, eu estou dentro da igreja, mas eu estou desconectado com Deus. Deus está falando, Deus está dirigindo, Deus está querendo que você permanece. Obediência, se o Senhor está falando, cuidado. Não, mas eu quero me salvar. Irmãos, você vai passar por crise em todos os lugares, vai ter ventos e tempestades.
Você vai ter ajustes para fazer na sua caminhada, mas a voz de Deus se levanta em meio ao caos, e isso é o mais importante. O navio estava sendo sacudido, irmão, e a esperança daqueles 200 e poucos homens era de morte. A esperança deles não era um programa que eu acho maluco, mas é real: pesca mortal. Quem aqui já deve ter assistido? O Mar de Bering. O cara não aguenta ficar mais de 10 minutos se ele cair na água. Ele morre. E a grande crise de todos eles é não cair. Por quê? Porque é pancada. E o mar, e o barco, e eles pescam o famoso caranguejo do Alasca, que é aquele gigante assim, de águas frias. E a crise é não cair na água. A crise é não cair no mar, porque fatalmente vai. E toda temporada tem morte, toda temporada tem gente morrendo. Eles dizem que é a profissão mais perigosa do mundo é os pescadores do Mar de Bering. E Paulo está aqui vendo o barco. Eles estão com medo, eles vão morrer. Mas Paulo fala para eles assim: não, se vocês somente obedecerem à minha voz, se vocês entenderem o que o anjo do Senhor falou para mim, vocês não vão perecer, vai ser só dano material. O Senhor guardará a vida de todos, de todos. A voz profética de Paulo trouxe direção e fé. A voz profética traz direção e fé. Ele não falava em nome do medo, ele não falava, mas ele falava com autoridade, ele falava com aquilo que Deus tinha dado para ele. Como é difícil falar para um público com medo, como é difícil você ministrar para pessoas medrosas, como é difícil você instruir pessoas medrosas. Mas quando elas obedecem, vão viver o avivamento do Senhor, vão viver também o livramento do Senhor dos exércitos. Quando tudo está fora do controle, o Senhor está falando e põe tudo em ordem. Aleluia! Sabe o que eu vejo? Tem gente desesperada com algumas crises aqui, porque está chegando o final do ano e nada aconteceu para alguns. Deixa eu dizer algo para você: um dia basta para o Senhor, tá? E eu vou ser mais ousado para falar aqui para vocês: não precisa de um dia não, 1 hora é o suficiente para Deus virar o nosso cativeiro, virar a nossa vida. Eu vou ir muito além, não precisa de 1 hora, Deus, basta 1 minuto, Deus muda a nossa história. Eu não vou falar nem de 1 minuto, eu vou ser mais ousado: é um abrir e fechar dos olhos, o Senhor faz um milagre. Aleluia! É um abrir e fechar dos olhos, acabou, Deus mudou tudo. Piscou, acabou, você não é mais a mesma pessoa, você não vai viver mais o mesmo caos. O abrir e fechar dos olhos, um piscar, milésimos de centésimos. Ah, meu Deus, se você não entender isso, meu Deus do céu, aleluia. Ah, Senhor, nós te adoramos. Aleluia. Elias no Monte Horebe, 1 Reis 19, 11 e 12. Deus não estava no vento, nem no fogo, mas Deus estava só numa voz suave. O que está fazendo aqui, Elias? O que fazes aqui? O Senhor vai dentro da tua crise. O Senhor entra dentro da tua alma, dos teus pensamentos negativos, e Ele fala: o que você está fazendo aqui, dentro dessa crise de pensamentos? Deus vai dentro dessa mornidão espiritual, e Ele fala: o que você está fazendo aí? Essa mornidão,
essa apostasia que está batendo a porta do teu chamado, da tua vida. O que estás fazendo aqui? E o Senhor está dizendo: vem, vem. A voz do Senhor nos traz direcionamento. Se você ler Marcos capítulo 4, versículo 39, você vai ver que a palavra dele muda o curso da tempestade. Deixa eu falar algo para vocês. Se Deus quisesse parar aquela tempestade de Paulo, não parava não? Sim ou não? Vocês acreditam nisso? Parava. Se Paulo orasse ao Senhor, fosse os planos do Senhor, parava a tempestade, sim ou não? Mas eles desobedeceram. Toda desobediência gera dano material. Parece que não, mas gera dano material. Isso, e não é medo que eu estou colocando. Não é medo, não é caos. Só que quando você cai em si, porque o Senhor nunca te abandona no meio do caminho. Percebe isso ou não? Repete isso comigo, fala: o Senhor nunca vai me abandonar em meio ao caos. E Ele dá mais uma chance. Não pula. Não pula. Lembra de Jonas capítulo 1? Lembra ou não? Lembra? Tempestade, caos. Por quê? Desobediente. Obediência gera dor. Desobediência gera, sim ou não? Sim. Mas é uma palavra triste, né, de ouvir. Uma palavra pesada, porque a gente quer ouvir palavra que massageia nosso ego mesmo, que Deus vai dar vitória. Mas não, se nós somos desobedientes, não tem palavrinha de vitória. Se nós somos desobedientes, nós temos que consertar a nossa vida e descer em obediência ao Senhor. Agora, não é porque nós vamos estar em obediência que Deus é obrigado a nos abençoar. Tira isso também do seu coração. Nós estamos em obediência porque nós reconhecemos quem Ele é. E se nós resolvemos não pecar e fazer as coisas erradas hoje, é porque nós reconhecemos da onde Ele nos tirou, da onde Ele nos guardou, da onde Ele nos protegeu, sim ou não? Não, eu vou ser obediente para receber bênção. Está errado, o princípio está errado. Embora eu creio no poder da obediência. Quando você obedece, irmãos, eu creio no poder da obediência. Muitas coisas boas acontecem na vida de uma pessoa obediente. Só que não, esse não pode ser o nosso princípio. Nosso princípio é reconhecer quem Ele é. Aleluia. Amém? Está pesado aí, irmão? Fala, o vento passou por aí? O vento bateu aí no teu barco? Hã? A rajada de vento bateu aí? Hein? O terceiro aspecto é a unidade no propósito. Garante o que? O cumprimento da promessa. Ah, meu Deus. A unidade no propósito. Repete comigo, fala: unidade no propósito. Garante o cumprimento da promessa. Aleluia, amém? Sim ou não? A unidade no propósito. Tem gente que quer viver um propósito diferente de um contexto de unidade. E não pode. Você tem que entender aonde você está inserido. E aonde o Senhor está te inserindo hoje. Para que você possa viver junto com aquele propósito. Amém ou não? Deus havia prometido a Paulo que todos se salvaria. Ele tinha prometido ou não tinha? Mas precisava, para se cumprir essa palavra, ela estava condicionada ao quê? A obediência. Sim ou não? E a promessa estava o quê? Diante deles, era permanecer no navio. Permanecer na onde? No navio. Muitas pessoas querem abandonar o barco, irmão, em meio às crises. Muitas pessoas querem abandonar a sociedade em meio às crises, os caos. Poucas pessoas têm princípios de guerra, de dizer assim: não, nós vamos encarar, vamos até o fim. É ou não é?
Você sabe o que é realmente, irmão, servir a Deus? Sabe não? O que é realmente você confiar em Deus? Confiar em Deus é o seguinte: passa a chave nessa porta, fecha as portas da igreja, fecha a porta do fundo e joga lá do outro lado. E o prédio está em chamas em volta dele e Deus está dizendo: fica aí dentro que eu vou livrar todo mundo. É você não ter uma alternativa de escape, não ter nenhuma ponte para sair fugindo, escalar algum lugar. É você dizer assim: o Senhor falou? Falou. Permaneço. Deixa a labareda fritar essas paredes. Deixa a labareda passar perto de nós, sentir o calor do fogo. A chave joga para o outro lado, porque Deus falou para ficar, eu vou ficar. E tem gente que acha que vai ter vitória no mundo. Não vai ter. No mundo é só tristeza, dor, e não tem vitória. O mundo é dolo, no mundo é perdição. Não adianta, não temos como voltar atrás. Aleluia! Sim ou não? E nós precisamos viver essa obediência coletiva. Ela é essencial para o cumprimento da palavra. Ninguém pula. Fica aí, o Senhor vai dar livramento. Ninguém pula. Alguém aqui talvez está querendo abandonar tudo. Irmãos, o problema não é geográfico. Entende? Tem gente que anseia: eu vou voltar lá para a terra dos meus pais. Eu vou voltar lá para tal lugar. Eu vou voltar. Eu já pensei isso, irmão. Eu já caminhei nessa esfera. Na nossa terra de vergonha, a gente só quer fugir. Essa é a verdade. Na nossa terra de vergonha, a gente só quer fugir. E o Senhor está dizendo: confia. Confia. E há promessas que dependem do coletivo. Você sabia que tem promessas na minha vida que dependem da oração de vocês também? Não sabia, né? Então comece a orar, por favor. Comece a orar. Tem promessas sobre a minha vida que dependem da oração, da igreja, dos líderes. Depende. O ministério precisa viver algumas espécies de bênção quando